Este mandamento Deus mandou dar outrora à humanidade através de Moisés. Despertou, porém, indizíveis lutas de alma. Quantas crianças e quantos adultos não lutaram penosamente para não pecar da maneira mais grave justamente contra este mandamento? Como pode uma criança respeitar o pai que se degrada no vício da bebida, ou uma mãe que torna todas as horas amargas ao pai e a todos no lar, em virtude dos seus caprichos, pelo seu temperamento desenfreado, por falta de autocontrole e por tantos outros modos que impossibilitam inteiramente o surgir de uma atmosfera serena? Pode uma criança honrar os pais quando os ouve insultar-se mutuamente de forma pesada, quando enganam um ao outro ou quando chegam até a agredir-se? Muitos acontecimentos matrimoniais dessa espécie tornaram este mandamento para os filhos uma tortura, acarretando a impossibilidade do seu cumprimento. Pois seria apenas hipocrisia se um filho afirmasse respeitar ainda a mãe que se porta muito mais amavelmente com estranhos que com seu próprio marido, o pai desse filho. Quando nota nela a tendência para a superficialidade, quando vê como ela, na mais ridícula vaidade, se rebaixa em escrava submissa de qualquer tolice da moda, que tantas vezes não mais se coaduna com o conceito da serena e elevada maternidade, destruindo toda a beleza e sublimidade da dignidade materna. Como pode um filho nessas condições sentir ainda de livre vontade veneração pela mãe? Quanta coisa não encerra a palavra mãe, quanto, porém, não exige esta mesma palavra. Uma criança ainda não envenenada tem de sentir de modo inconsciente que uma pessoa de espírito sério e amadurecido nunca poderia decidir apresentar seu corpo material despido apenas para atender aos ditames da moda. Como pode, pois, conservar-se a mãe digna de respeito para a criança? A veneração natural é rebaixada impulsivamente, transformando-se nas formas vazias de um dever habitual, ou conforme a educação, em simples cortesia de sociedade, isto é, em hipocrisia, o que falta a qualquer elevação de alma. Justamente aquela elevação que encerra em si a vida verdadeira. Elevação essa indispensável à criança e que a acompanha em seu crescimento e em seu ingresso na vida prática, como um escudo protetor, resguardando-a de tentações de toda a natureza e que interiormente permanece como um refúgio fortemente protegido, sempre que se encontrar em alguma dúvida. Até na velhice avançada, a palavra mãe ou pai deveria em todos os tempos despertar uma intuição ardente e íntima, com a qual a imagem aparecesse diante da alma condignamente, em toda a sua pureza, admoestando ou concordando, como estrela guia durante toda a existência terrena. E que tesouro não é tirado de cada criança, quando não pode honrar com toda a alma seu pai e sua mãe. A causa de todas essas torturas de alma, todavia, encontra-se somente na falsa concepção dos seres humanos em relação ao mandamento. A concepção, até hoje em curso, tem sido falsa, limitando o sentido e deixando-o unilateral, ao passo que tudo que vem de Deus não pode ser unilateral. Mais errado ainda foi deformar este mandamento, ao querer melhorá-lo de acordo com o critério humano, formulando-o mais determinantemente pelo acréscimo: honrarás teu pai e tua mãe. Com isso tornou-se pessoal. Isso tinha de conduzir a erros, porque o mandamento em sua feição correta diz apenas: honrarás pai e mãe. Não se refere, pois, a determinadas pessoas isoladamente, cuja espécie não pode ser previamente determinada nem prevista,
Semelhante absurdo não existe de forma alguma nas leis divinas. Deus não exige absolutamente que se honre algo que não mereça incondicionalmente ser honrado. Este mandamento, pelo contrário, abrange, em vez de personalidade, o conceito da maternidade e paternidade. Não se dirige, portanto, em primeiro lugar às crianças, mas aos próprios pais, exigindo destes que honrem a paternidade e a maternidade. O mandamento impõe deveres incondicionais aos pais, para que conservem sempre completa consciência de sua elevada missão, e com isso também mantenham sempre diante dos olhos a responsabilidade que nela se encontra. No além e na luz não se vive com palavras, mas com conceitos. Por esse motivo, acontece que a reprodução por meio de palavras ocasione facilmente uma restrição dos conceitos, como se patenteia neste caso. Mas ai daqueles que não atentaram a este mandamento e não se esforçaram por reconhecê-lo corretamente. Não serve de desculpa o fato de ter sido até agora erradamente interpretado e erroneamente intuído com tanta frequência. As consequências de uma inobservância do mandamento já se fizeram valer por ocasião da geração e da entrada da alma. Tudo se passaria nesta terra de modo inteiramente diverso, se os seres humanos tivessem entendido e cumprido este incisivo mandamento. Almas completamente diferentes poderiam então chegar à encarnação, as quais não teriam permitido a degradação dos costumes e da moralidade, assim como ocorre hoje. Vede somente os assassínios, vede as danças desregradas, vede as orgias que hoje tendem a aumentar cada vez mais. É como que a coroação do triunfo das correntezas abafadiças das trevas. E vede a indiferença incompreensível com que se aceita a decadência, como se fosse algo certo ou já existente, fomentando-a até. Onde está o ser humano que se esforça por reconhecer direito a vontade de Deus, que procura, elevando-se, compreender a inapreensível grandiosidade, em vez de confinar obstinadamente sempre de novo essa vontade imensa nos estreitos limites do cérebro terreno? Cérebro esse que o ser humano transformou em templo do raciocínio. Com isso, ele mesmo força sua vista para baixo, como um escravo agrilhoado em ferros, em vez de elevá-la, brilhando de alegria, para as alturas, a fim de encontrar a irradiação do reconhecimento. Não vedes, pois, como vos comportais mesquinhamente em cada interpretação que fazeis de tudo o que vos chega da luz? Quer sejam mandamentos, profecias, a mensagem de Cristo ou mesmo toda a criação. Nada quereis ver, nem reconhecer, nem procurais, pois, compreender algo realmente. Não aceitais as coisas como são de fato, mas procurais obstinadamente transformar tudo sempre de novo nas baixas concepções a que desde milênios vos entregastes. Libertai-vos, pois, finalmente dessas tradições. A força para isso se acha à vossa disposição, a cada momento, e sem necessidade de fazer de sacrifícios, mas tereis de livrar-vos delas num só ato de vontade, num só golpe, sem reter algo disso com desejo velado. Tão logo vos empenheis em procurar uma transição, jamais vos libertareis de tudo que vos prende até agora, mas sereis sempre de novo e tenazmente puxados para trás. Somente vos será fácil se cortardes de um só golpe todo o velho, enfrentando assim sem nenhum lastro antigo o novo. Somente então é que a porta se abrirá para vós. Do contrário, permanecerá fechada. E para isso, é necessário somente uma vontade realmente sincera. É coisa de um momento, exatamente como o despertar do sono. Se não vos levantardes imediatamente de vossa cama, ficareis novamente cansados,
relaxando a alegria pelos trabalhos do novo dia, se não desaparecer por completo. Honrarás pai e mãe. Tornai isso mandamento sagrado para vós. Honrai a paternidade e a maternidade. Quem ainda hoje sabe, pois, que grande dignidade reside nisso? E que poder capaz de enobrecer a humanidade? Os seres humanos que se unem aqui na Terra deveriam ficar cientes de tudo isso. Então cada matrimônio se tornará um verdadeiro matrimônio, ancorado no espiritual. E todos os pais e mães dignos de serem honrados, segundo as leis divinas. Para as crianças, porém, este mandamento se torna sagrado e vivo através de seus pais. Não importando a sua própria conformação, essas crianças nem poderão proceder de outro modo do que honrar o pai e a mãe com toda a alma. Serão forçadas a isso pela própria conformação dos pais. E ai então daqueles filhos que não cumprirem o mandamento plenamente. Pesado karma recairia sobre eles, pois haveria então motivo suficiente para isso. Seu cumprimento, porém, logo se transformará pela reciprocidade em naturalidade, alegria e necessidade. Por esse motivo, ide e acatai os mandamentos de Deus com mais seriedade do que até agora. Isto é, acatai-os e cumpre-os, para que vos torneis felizes.